Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então hoje nós estamos aqui novamente reunidos em nome de Jesus para divulgarmos uma narrativa literária poética sobre a passagem de Jesus, e hoje nós temos um texto intitulado Fé Raciocinada ou Fé Cega. Então nós vamos ler aqui o texto e depois nós vamos comentar. Então o texto chama-se Fé Raciocinada ou Fé Cega. Pelos campos, quando os fariseus, que sempre seguiam como cães curiosos, reuniram-se e disseram: por que trabalham os teus discípulos no dia de sábado? Vede que Moisés prescreve na lei maior deixarmos o sábado para a dedicação ao Senhor. Tu dizes que vem da parte de Deus, e no entanto não chamas a atenção dos teus discípulos para os preceitos antigos. Falavam de tal forma os fariseus porque seus discípulos, ao andarem pelos campos, arrancavam espigas e as colhiam. Jesus, observando a alegria existente no olhar dos seus amigos, disse-lhes: vede como poemas repletos de luz desabrocharam nas mãos daqueles homens. Eles trazem o ímpeto das ventanias nos olhos, carregam nos corações os segredos de canções incriadas. Ao tomarem as espigas nas mãos, traçam a harpa dos poemas infindos, inventando acordes inesquecíveis que despertarão as suas vidas. Já que falais nas leis antigas de Moisés, falar-lhe-eis também de Davi, que foi um dos grandes líderes de Israel. Relata as Escrituras que, em certa ocasião do seu reinado, a fome assolava o estômago do seu povo. Grandes provações ocorriam, uma seca voraz prolongava-se, faltava água e pão. Davi resolveu orar ao Pai, pedindo inspiração acerca do que deveria fazer. Deus o inspirou e enviou-lhe um espírito que lhe disse: entrai na casa do Senhor e comei os pães da proposição. Eles são reservados aos sacerdotes, mas hoje que vós e teu povo tendes fome, é permitido que compartilhes o banquete do Senhor. Orientado pelo Espírito Luminoso, Davi penetrou no templo e alimentou-se, dando de comer também aos seus seguidores. Por isso afirmo-lhes: o Filho do Homem é o Senhor até do sábado, pois no sábado podemos também exercitar e elaborar poemas de amor, cobrindo com o manto sagrado da ternura o olhar dos sofredores. Podemos caminhar nas ruas, enxugarmos as lágrimas daqueles que choram. Devemos consolar os corações aflitos das pessoas solitárias, daqueles que carregam no peito o grito agônico das veredas desérticas, cobertas com o sol do desespero. É lícito transformarmos o sábado num cântico poético, dedicando a Deus palavras de ouro revestidas com os favos de mel de emoções renovadas. Aprendeis, ó fariseus, todos os dias são possibilidades maravilhosas de poetizarmos as nossas vidas, encantando os momentos do destino com os toques maiores do caminho. Escutais esta canção, é o chamado do futuro, a sinfonia da humanidade regenerada, que um dia transformará o meu verbo numa chama imorredora de beleza, dispostos a espalharem pelos campos das nações as espigas douradas dos sonhos que nunca se acabam. É a esperança dos dias desabrochados no ímago da primavera, que fará que o perfume de pétalas raras invada os ares, dilatando essências capazes de ressuscitarem ilusões contidas nos lábios das crianças, mãos aladas de seres ligados aos inesquecíveis poemas do amanhecer. É manhã, ó incautos fariseus, é manhã. O Pai desenhou em nossos olhos uma delicada manhã de sábado, chamando-nos para o esforço contínuo da superação da fé cega pela adequação da fé raciocinada. Sejais aqueles que penetrarão nos bosques orvalhados das fantasias perenes, dispostos
a rasgarem a roupa suada dos ontens, para envergarem a túnica luminosa do amanhã emocionado, que é um poema nascido no alvorecer de uma bela manhã de sábado. Calai as vossas dores e absorveis o veneno cruel dos dissabores, pois garanto-lhes que, ao ritmo cadenciado da minha poesia, salvarei as vossas vidas. Deixarei traçado no compasso da brisa os estiletes luminosos de águas profundas, vindas do fundo de mistérios de mares salgados pelas lágrimas do mundo. Digo-lhes acerca da necessidade de recriarem em vossas vidas a flauta alada de sonhos, capazes de chamar os pássaros da terra, para avançarem na direção de ilimitados horizontes, iluminados pelo frescor do sol nascente. Por isso atentai bem, ó fariseus. Todos os dias, inclusive os sábados, é lícito colher nos campos de nossas almas as espigas do amor, para semearmos no coração dos nossos semelhantes a música do carinho. Atentai em minhas palavras, para que a fé raciocinada passe a habitar as vossas mentes, deixando de lado a estreiteza da fé cega. Após declamar o seu poema, Jesus juntou-se aos seus discípulos. Então, meus irmãos, aqui, logicamente, que isso aqui é uma narrativa poética, isso não está na Bíblia, lógico, né? A descrição não é exatamente essa. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que isso aqui é uma prosa poética, então a gente recria poeticamente as palavras de Jesus, mas é exatamente isso. Então, por que um dos motivos de Jesus ter sido rejeitado pela hierarquia religiosa da época foi que Jesus era um inovador. Ele trouxe conceitos que estavam em desacordo com aquelas leis rígidas de Moisés. Então ele era considerado uma pessoa perigosa pelos fariseus, que eram adeptos da fé cega, porque eles estavam colocando em risco Jesus estava colocando em risco as tradições mosaicas, que eram extremamente baseadas na lei de Talião, no olho por olho e dente por dente. Mas o que os fariseus não compreendiam era que a lei de Moisés era para aquela época. Então Moisés veio antes de Jesus e ele pegou uma sociedade que estava saindo da escravidão. Os hebreus ficaram durante um longo tempo escravos no Egito e eles estavam habituados, né, àquela rigidez mosaica em função de serem uma sociedade ainda em formação, uma sociedade moralmente indisciplinada, em que haviam disputas, em que uma pessoa queria tomar a mulher do próximo, em que haviam disputas irrelevantes por causa de propriedade. Então Moisés, ele como um grande legislador, ele precisou estabelecer leis rígidas para conter os impulsos que estavam em desalinho naquele povo. Como ele tinha dificuldade de fazer-se compreender, ele precisou estabelecer que tudo aquilo que ele ditava era provindo de Deus, que era o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, como ele o denominava, que estava implantando aquela lei, né? Então vejam que o que é divino, a lei divina, a primeira revelação, está contida nos 10 mandamentos. Mas os outros encaminhamentos, as outras situações de legislação que foram estabelecidas nos livros de Moisés foram obra da sua posição, foram promulgadas por Moisés em função de ele observar que aqueles homens, aquelas pessoas, aquela sociedade, era uma sociedade extremamente indisciplinada.
E outro item também que a gente tem que levar em conta é que Moisés, ele não escreveu nada. O que ele deixou foram oralidades, foram orientações que depois foram registradas na Torá. E, logicamente, algumas coisas que ele falou foram distorcidas, foram aumentadas, foram colocadas de acordo com o interesse dos fariseus daquela época. Então, Jesus sabia disso e ele tinha aquele posicionamento de dizer: não vim mudar a lei, não vim mudar a lei, eu vim colocá-la em prática. Que lei que Jesus estava falando? Ele estava falando da lei dos 10 mandamentos. Ele não veio mudar os 10 mandamentos. Ele veio dar uma dimensão maior aos ensinamentos de Moisés. Então, ele foi crucificado. Um dos motivos foi esse, porque os fariseus, devido ao posicionamento de Jesus, eles se sentiam ameaçados por ele, e ao longo dos séculos, todos aqueles que se colocavam contra a fé cega eram dizimados. Então, durante a Idade Média, nós tivemos a chamada caça às bruxas, que nada mais era do que uma perseguição àquelas pessoas que eram médiuns, curadores, e que devido a isso eram considerados pessoas que praticavam o satanismo, que curavam em nome do diabo, em nome de Satanás. E na verdade não tinha nada de diabo, eram apenas pessoas que tinham um magnetismo elevado, tinham um magnetismo abundante, que também tinham um conhecimento de fitoterapia, que eram aqueles medicamentos feitos através de ervas, e que quando aparecia numa aldeia medieval uma pessoa, principalmente mulheres, com essa característica, era acusada de bruxaria e era colocada na fogueira. O exemplo mais gritante, que a gente até já falou aqui uma ocasião num outro vídeo, foi Joana d'Arc, que Joana d'Arc era uma médium clarividente, clareaudiente, que ela via os espíritos que zelavam pela segurança da França, e que ela orientou os exércitos, liderou os exércitos franceses para libertar o povo francês da chamada Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra longa que se estendeu durante muito tempo contra a Inglaterra. Aí ela foi aprisionada, os ingleses queriam dizimar a liderança da Joana d'Arc, e aí criaram aquela colocação, né? Aquela sentença manipulada de que Joana d'Arc era uma bruxa, e colocaram ela na fogueira. E depois que Joana d'Arc desencarnou dessa forma, a França conseguiu ganhar. Bem, aí mais adiante vemos John Hus, que era uma das reencarnações, que foi uma das reencarnações de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, antes dele reencarnar na França, como Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele reencarnou na Boêmia, que ele era um padre, e que ele criou os huguenotes, uma corrente religiosa na qual ele alertava sobre a questão das indulgências. Os russitas, como eram chamados, os russitas ou huguenotes, né, como eram chamados os seguidores de John Hus, eles são considerados pré-protestantismo, quer dizer, foi uma antecipação daquilo que mais tarde Martinho Lutero faria na França. Na França não, na Alemanha, né? Martinho Lutero era alemão, era um padre dominicano alemão. Então, o John Hus, na região da Boêmia, Boêmia, eu não sei exatamente onde que se localiza, mas se não me engano, é naquela região ali onde atualmente hoje se encontra a Suíça. Mas era ali naquela área ali da Suíça, Suécia, aquela área ali naquele tempo tinha outro nome. Bem, então ele estabeleceu
essa luta, né, contra as indulgências, que era aquela colocação que os padres cobravam uma indulgência dos grandes criminosos, principalmente aqueles que tinham muito dinheiro. A pessoa deixava uma doação para a igreja e eles garantiam que aquela doação ia dar condições àquela pessoa de ir para o céu. E isso é uma grande inverdade, né? A pessoa não compra lugar no céu. O lugar no céu ele é conquistado pela prática da caridade. Então, depois, mais adiante, inclusive Jean Hus também foi queimado na fogueira, né? Aí passaram-se um período de tempo e Jean Hus se reencarnou como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec quando ele começou a codificar a doutrina espírita. E aí a gente queria destacar para vocês aqui uma passagem do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, chamado Dois Sistemas. E aqui ele faz algumas colocações interessantes que Kardec, baseado na fé raciocinada, ele foi levando as pessoas a um entendimento diferenciado. Porque nesse capítulo dos sistemas, é um capítulo no qual Kardec enumera as contestações que haviam contra o Espiritismo. E uma delas era exatamente dizer que isso se mantém até hoje, era exatamente dizer que as manifestações espíritas eram manifestações demoníacas, que o Satanás tomava uma aparência de bonzinho, ficava parecendo bonzinho, ficava dando bons conselhos, mas na verdade ele estava mentindo, ele não era um espírito protetor como se imaginava. Aí o Kardec pegou essa colocação e fez uma análise aqui nessa parte que ele fala aqui, ó, sistema diabólico ou demoníaco. É o item 46 do capítulo 4. E aí Kardec faz aqui algumas reflexões mostrando a importância da fé raciocinada. Eu vou ler um trecho aqui para vocês verem como é importante, né, nós não nos encaminharmos pelo rumo da fé cega. Então ele pergunta aqui: há ou não espíritos bons ou maus? Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos, ou do que os demônios, se assim lhes quiserdes chamar? Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, ou isso se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se for por vontade sua, por que em sua bondade não permitiria a ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos maus? Que provas podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígios que denunciem a fraude. Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos nem honras, nem riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo? Numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio. Se tais conselhos o demônio quem os dá, forçoso será convir que, por muito
por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Eu vou pular aqui, porque o texto não se alongar muito, né? O nosso tempo já está assim, se esgotando, né? Aí os dois últimos é isso aqui, ó. Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Então, meus irmãos, a questão é, esses questionamentos que estão no Livro dos Médiuns é a pura essência da fé raciocinada. É exatamente nós agradecermos a sabedoria de Kardec, que nos levou a um entendimento de que não existe essa história de que demônio que se comunica durante as comunicações espíritas. Logicamente, como ele fala aqui, que nós sabemos que tem espíritos impuros que se comunicam e que muitas vezes querem enganar com comunicações falsas. Então, Kardec ele não tira isso de cogitação, ele sabe que existem espíritos impuros que se passam por espíritos protetores para enganar as pessoas e às vezes levam os médiuns que creem nas suas colocações como a um processo de fascinação. Então isso ocorre, mas isso não quer dizer que porque acontece essa situação de que somente os maus espíritos se comunicam. Cabe ao dirigente de uma reunião mediúnica, utilizando os benefícios da fé raciocinada, de fazer com que as comunicações sérias prevaleçam. Então, meus irmãos, finalizando aqui o nosso vídeo, a gente queria deixar para vocês a mensagem da necessidade de nós estudarmos o Livro dos Médiuns, estudarmos a codificação, mesmo que a gente já tenha lido a codificação, é necessário que de vez em quando a gente a releia, porque a cada momento que a gente relê, a gente descobre novas possibilidades e que nós não nos deixemos levar pela fé cega em nenhum setor, não só na questão religiosa, mas também na questão geral, né? Então, por exemplo, com todo respeito aos artistas, a gente sabe que tem algumas pessoas, alguns fãs, que idolatram determinados artistas e que tem uma fé cega na atuação daquele artista. Então ele acha que aquela pessoa é perfeita. E aí quando a pessoa comete um equívoco, aí o indivíduo acha que o artista não presta, que o artista não é nada. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela levou o sobrinho dela ao programa da Xuxa, naquela época que a Xuxa estava no auge, e que aí no intervalo o garoto tentou falar com a Xuxa. E a Xuxa estava cansada, naquele dia ela não estava bem, ela não quis falar com o menino. A partir daquele momento, o garoto e a família também começou a detestar a Xuxa, como se a Xuxa fosse uma pessoa que não presta, uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita. Mas o que ocorre? Por que a Xuxa agiu dessa forma? Que ela não é perfeita. Ela é um ser humano. Ela estava cansada, foi no momento de intervalo de um programa que ela já devia estar esgotada já com aquela intensidade de gravações, então ela não pôde falar com o menino, ela não quis mesmo. Isso não significa que ela seja uma pessoa que não tenha que ser valorizada pelo seu talento. Então esse fanatismo que existe em vários níveis, que é uma fé cega em relação ao artista, em relação a certas situações, nós temos que ter o equilíbrio de não entrarmos nesse contexto. Então é isso que a gente queria conversar com vocês. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.